A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, é um dos primeiros livros que fala sobre viagem no tempo da história. E o primeiro a tratar isso de uma forma mais científica, digamos assim. E é o livro que com certeza popularizou esse gênero que só foi ganhando força com o passar do tempo. Eu li esse livro recentemente e eu lembrei de uma ideia que eu tive de muitos anos atrás para criar um canal no YouTube dedicado exclusivamente a falar sobre histórias com viagem no tempo. Na época eu acabei ignorando essa ideia, mas recentemente eu conversei com algumas pessoas sobre isso e todo mundo me disse que era uma coisa legal, que era uma coisa interessante que eu devia fazer. Então eu tô aqui fazendo esse primeiro vídeo. Tô finalmente tirando esse projeto das páginas pro YouTube, começando hoje finalmente o canal Em Algum Lugar do Futuro. Um lugar onde eu pretendo não só falar sobre histórias que usam viagem no tempo como um artifício narrativo, mas também o que as viagens significam no contexto da história que elas estão e também as mensagens que elas querem passar. Como eu falei antes, esse primeiro vídeo vai ser sobre esse livro aqui, A Máquina do Tempo, o primeiro livro do escritor inglês H.G. Wells, e eu fiquei muito impressionado, eu não sabia que esse era o primeiro livro do H.G. Wells, mas falo no prefácio, eu achei bem interessante, e a história basicamente gira em torno de um personagem que não tem nome, a gente só chama ele de O Viajante do Tempo, e a gente segue as aventuras dele por mais ou menos uma semana, eu acho, no futuro muito distante da humanidade. Eu vou falar bastante sobre a história desse livro nesse vídeo, então se você não leu o livro e nem viu nenhum dos dois filmes que foram adaptados desse livro, que tem um de 2002 e um de 1960, tô avisando aqui logo antes que vão ter spoilers da história, nada que eu julgaria que faria você não querer continuar lendo o livro, mas enfim, eu vou falar da história aqui nesse vídeo. Eu vou dar spoilers de um livro que foi escrito no século retrasado, no ano de 1895. O livro começa com vários amigos do viajante no tempo se juntando na casa dele sem saber direito porque eles estão lá para um jantar, e aí o viajante no tempo aparece e revela que ele inventou um dispositivo que consegue viajar no tempo. Aí ele começa fazendo uma explicação que existe uma quarta dimensão além das 3 dimensões espaciais, e a quarta dimensão é o tempo, e a gente está travado numa velocidade constante nesse tempo, mas se a gente pudesse mudar a nossa velocidade, a gente poderia ir mais para frente, mais rápido, ou até voltar para trás, e é isso que a máquina dele vai fazer. Todo mundo fica meio sem acreditar, assim, mas ele fala que ele vai viajar no tempo e ele convida as pessoas para voltarem pra casa dele na semana seguinte pra ele contar como é que foi a viagem dele. Passa uma semana, todo mundo volta pra casa dele e quando ele aparece ele tá todo cansado, sujo, e aí ele fala que ele realmente viajou no tempo. E aí ele começa enfim a contar a história do livro, que é a história de como ele viajou no tempo e o que ele viveu lá. Ele conta que ele finalmente terminou a máquina do tempo e conseguiu fazer uma viagem pro longínquo ano de 802.701, e lá ele encontrou basicamente uma sociedade humana em ruínas, não tinha mais sociedade nenhuma, tinha colapsado totalmente, e ele descobriu que os seres humanos tinham se subdividido em duas espécies, os Morlock e os Eloi, que eram bem mais primitivos, eles não falavam, não tinha nenhuma racionalidade complexa como a gente tem, e em nenhum momento ele fala como que ele descobriu que esses eram os nomes dessas subespécies de seres humanos, Eloi e Morlock, porque já que eles não falam, eu não sei se ele inventou esse nome, ou se ele leu em algum lugar, mas enfim, o livro não fala sobre isso. E o primeiro contato dele, na verdade, foi só com os Eloi, ele demorou um tempo pra descobrir que existiam os Morlocks também. E os Eloi são umas pessoinhas pequenininhas, que são tipo desengonçadas e brincam o dia inteiro, e só comem frutas e não sabem muito bem o que tá acontecendo, não ligam pra nada, e eles vivem numas ruínas misteriosas que o viajante do tempo não sabe de onde veio, porque afinal de contas a civilização humana não existe mais há muito tempo. Todo o traço da nossa civilização atual, ou pelo menos melhor dizendo, da civilização do ano de 1895 foi apagado totalmente, essas ruínas são de uma coisa que a gente nem tem ainda, supostamente. Aí ele chegou nesse ano e ele nem queria ficar nesse ano, na verdade. Só que aí depois de um tempo, depois que ele sai pra explorar, assim, ele percebe que a máquina do tempo dele misteriosamente é roubada de onde tava, e depois ele descobre que quem roubou foi de fato os Morlocks, que é outra subespécie de humanos, que são umas criaturas também pequenininhas, mas elas são bem peludas e brancas, elas só saem à noite, vivem nas cavernas, e elas se alimentam dos Eloi, elas meio que criam os Eloi como se fosse gado pra caçar eles durante a noite. E os Eloi, eles não têm exatamente medo do viajante no tempo, de início eles ficam meio que com o pé atrás, assim, mas logo depois eles perdem o interesse nele, até o momento que uma Eloi específica, que depois a gente descobre que chama Wina, tá se afogando no rio, ninguém tá dando bola, e aí o cara vai lá, o viajante do tempo vai lá e salva ela. E aí ela fica amiga do cara, basicamente até o fim da história toda. Aí depois ele quer explorar um pouco mais esse mundo, ele quer saber quem são esses tais de Morlocks aí que vivem nas cavernas. Ele entra numa caverna atrás dos Morlocks e quase morre, mas ele descobre que eles têm medo de fogo, porque ele tinha trazido uns fósforozinhos no bolso, meio sem querer, e ele descobre que quando ele acende fogo, os Morlocks se afastam. Só que aí os fósforos dele acabam e é aí que ele tem que ir embora da caverna. Aí é aí que ele quase morre, mas ele consegue sair com vida. Aí ele quer explorar um pouco mais, ele vê um prédio diferente, uma ruína diferente no horizonte, ele vai até lá com a Wina e ele descobre que esse prédio, na verdade, era um museu muito antigo. Ele pega mais alguns fósforos, pega algumas ferramentas, aí ele tá lá voltando para a Vila dos Eloi, ele achou que ia chegar a tempo antes de escurecer, mas aí escurece, os Morlocks começam a sair das cavernas, para afastar os Morlocks ele começa a acender os fósforos, só que sem querer ele coloca fogo na floresta por onde ele tava passando. Vira um caos, tem uma briga, a Wina é capturada pelos Morlocks, e supostamente ela morre, e ele finalmente consegue chegar na vila. Quando ele chega lá, pra surpresa dele, ele encontra a máquina do tempo dele, numa salinha lá, como se nada tivesse acontecido. Ele saca que é uma armadilha dos Morlocks pra capturar ele também, ele entra na salinha
os Morlocks aparecem, mas aí ele vira um botão e começa a viajar pro futuro de novo, escapando de todo mundo. Aí ele viaja mais e mais e mais, ele vai pra 30 milhões de anos no futuro, e cada viagem que ele faz mais pro futuro, ele encontra menos vida e vida mais primitiva ainda na Terra. Primeiro ele encontra uns caranguejos enormes numa praia, depois ele encontra umas criaturas que são tipo uns polvos pretos que estão andando por aí na areia também. Aí ele vai mais pro futuro, não vê nada, a Terra parou de girar, o Sol ficou vermelho, não tem mais ar pra respirar praticamente, e aí finalmente, depois de tudo isso, ele decide voltar pra casa. E aí a história volta pro presente, digamos assim, que é ele terminando de contar essa aventura dele pros amigos dele naquele jantar. E aí todo mundo fala que não acredita, acha que ele tá meio maluco e vai embora, mas tem uma pessoa que é como se fosse agente, como se fosse um amigo dele também, que também não tem nome, um personagem sem nome, volta pra casa dele no dia seguinte pra conversar com ele, né, ver se qual que é dessa viagem, encontra com ele preparando um monte de suprimento pra levar pra uma próxima viagem, só que num piscar de olhos, ele entra na máquina, desaparece e nunca mais volta. E aí a história acaba. Agora, analisando a viagem no tempo em si. O interessante dessa história, quando a gente coloca ela no contexto de outras histórias da viagem no tempo que tiveram antes dessa, é que essa é a história que tem realmente a primeira viagem feita por uma máquina mesmo, por um dispositivo, por um veículo que te leva para um lugar diferente no tempo. E essa ideia de uma máquina que é um veículo que viaja no tempo ficou tão popular que até hoje as máquinas mais famosas que viajam no tempo são veículos, como por exemplo a TARDIS do Doctor Who ou o DeLorean do De Volta para o Futuro. E essa história também é a primeira que se baseia num aspecto científico para tentar explicar a lógica por trás dessa viagem no tempo, em vez de simplesmente falar que é magia ou alguma outra coisa assim. Ele explica bem o fato de existir uma quarta dimensão que é o tempo e das criaturas vivas que a gente interage hoje estarem presas numa velocidade constante nessa quarta dimensão e a máquina conseguir contornar isso e assim fazendo a viagem no tempo ser possível. O que também, de novo, é um tema que é muito recorrente nas histórias de viagem no tempo hoje em dia. E uma coisa bem interessante que eu achei desse livro também é que uma das únicas histórias que eu já vi, pelo menos que eu me lembre, no qual o futuro para onde se vai não tem literalmente nada a ver com o presente que a gente conhece. Não tem nenhum tipo de herança da nossa sociedade atual naquela sociedade futura que ele encontrou. Pelo menos nada que a gente consiga reconhecer. E eu acho que isso é um contraste muito grande e muito interessante com as outras histórias mais populares de viagem no tempo, onde o viajante ele vai para um futuro que ele reconhece, que a gente reconhece e que ele interage com uma sociedade muito próxima da nossa, só um pouco mais evoluída ou um pouco mais distópica em alguns casos, interage com pessoas que são descendentes diretos deles ou até mesmo com ele mesmo, dependendo da história. E é interessante porque o fato desse futuro ser tão absurdamente distante do nosso faz com que a própria existência de algum tipo de paradoxo nessa história seja impossível e irrelevante, na verdade. Não tem como a gente saber as lógicas e as regras por trás de como essa viagem no tempo funciona, porque não tem nenhum ponto âncora como base. Ele mudou a linha do tempo indo pro futuro? Não dá pra saber. Quando ele chega no futuro, era um futuro no qual ele nunca tinha voltado dessa primeira viagem? Não dá pra saber. Se ele tivesse voltado no tempo pra antes dele fazer a primeira viagem, ele conseguiria impedir que ele mesmo tivesse feito a primeira viagem, causando assim um paradoxo? Não dá pra saber. E eu acho interessante esse tipo de abordagem sobre viagem no tempo, quando você para pra pensar, porque eu sinto que muitas vezes as histórias sobre viagem no tempo ficam muito presas a regras e lógicas que elas mesmas criam, o que é uma coisa que muitas vezes engrandece a história, mas eu acho que muitas vezes acaba enfraquecendo também, porque quando você cria muita regra, é impossível você criar uma história que siga 100% dessas regras sem nenhum tipo de inconsistência, de paradoxo, e eu acho que isso acaba deixando algumas histórias meio sem sentido desnecessariamente, e o que não é o caso dessa definitivamente. E é legal ver uma história meio que quebrando esse padrão, ou melhor dizendo, surgindo um pouco antes desse padrão começar. E é legal por um lado porque isso acaba abrindo bastante as especulações que a gente pode fazer sobre as regras do universo, mas isso também acaba fechando um pouco a interpretação que a gente pode fazer sobre o que acontece na história, porque não tem muito espaço para algum tipo de paradoxo ou inconsistência. O que em si é uma coisa meio paradoxal, mas é interessante, como eu falei, ver uma história com uma abordagem diferente sobre viagem no tempo da maioria das histórias que a gente tem hoje. Apesar de que mesmo com essas diferenças, quando a gente para analisar bem, ela até que também tem várias similaridades com histórias mais modernas de viagem no tempo também. Como ela cria, por exemplo, um tempo futuro inventado para usar como analogia, uma crítica à sociedade moderna que a gente vive, ou no caso, que o H.G. Wells vivia em 1895. E é falando nisso que eu queria comentar um pouco também sobre a função narrativa que essa viagem no tempo tem nessa história especificamente, que na verdade é o principal motivo para eu ter começado esse canal. Hoje a gente vê muitas histórias sobre viagem no tempo por aí, mas uma coisa que muita gente não percebe ou não para pensar é o que essas viagens significam de fato no contexto das histórias que elas existem. Todo filme, livro ou jogo quer passar uma mensagem, uma ideia para quem está assistindo, consumindo aquela mídia. E as coisas que acontecem ao longo da narrativa, da história, acontecem para suportar essa ideia, suportar essa mensagem. E a viagem no tempo, quando acontece, não é diferente. No livro da Máquina do Tempo, como eu falei, diferentemente de outras histórias de viagem no tempo,
Ela não é focada no personagem em si, não é focada em pessoas que ele conhece e nem na nossa própria sociedade, na verdade. Pelo menos não diretamente. Não fica nada evidente quanto a nossa sociedade teve que passar para sair da sociedade atual que a gente vive para chegar na sociedade que existe no livro do futuro do ano de 800.000 2701. Mas isso acaba sendo meio irrelevante, na verdade, porque apesar da gente não saber de nenhum caminho específico que levou a sociedade a ficar daquele jeito, como a gente sabe com a Skynet no Exterminador do Futuro, por exemplo, o futuro do livro da Máquina do Tempo ainda é um reflexo direto, uma analogia, uma crítica à sociedade que existia em Londres no final do século XIX. Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, uma elite que controlava as novas fábricas foi surgindo, ganhando cada vez mais força, mais poder. E a sociedade meio que não estava preparada para isso na época, o que acabou gerando uma estratificação social enorme que só crescia. A desigualdade social aumentava, as classes sociais se afastavam cada vez mais, e não só socialmente e economicamente, como fisicamente também, com formação de bairros de pessoas muito pobres e bairros de pessoas muito ricas. E você pode estar pensando, mas também é assim hoje em dia. Com certeza, mas naquela época era bem pior. E aí ao longo do século XIX, algumas leis trabalhistas foram feitas que ajudaram um pouco a situação, mas de certa forma na Inglaterra a desigualdade social vivia uma espécie de ápice na virada do século XIX para o século XX. E foi justamente nesse contexto que o livro da Viagem no Tempo foi escrito pelo H.G. Wells. Ele cresceu a vida inteira nessa sociedade onde a desigualdade ficava cada vez mais forte. E ele sempre foi impactado por isso. Ele sempre viu a injustiça que a configuração social da época causava nas pessoas mais pobres e resolveu expressar essa indignação nos seus livros. E tendo esse contexto em mente, é fácil a gente achar padrões da história que refletem um pouco esse contexto da sociedade da época. O futuro que Viagem no Tempo encontra no ano de 800.000 é uma consequência direta da decadência da sociedade que esse modelo social teve, ou teria, se ele tivesse continuado por mais 800.000 anos sem parar. A separação social ia acabar ficando tão grande que as classes mais ricas e as classes mais pobres não iam só viver em lugares diferentes, mas iam se tornar espécies inteiras diferentes. A classe rica ia acabar se tornando como os Eloi, ficando o tempo todo curtindo a vida, sem nenhuma preocupação, mas também sem nenhum tipo de senso crítico ou apreço pela sociedade que os ancestrais deles ajudaram a construir, e a classe pobre ia acabar se tornando como os Morlock, vivendo no subterrâneo, nem conseguindo tolerar a luz do sol, continuando trabalhando e servindo a classe rica. Mas agora de uma forma diferente, porque eles não iam estar mais presos a isso, já que agora essa serventia tem como único intuito cultivar o que acabou virando o destino final da classe rica depois de tantos milênios: virar alimento dos pobres. Mas agora vamos lá, o que eu achei do livro? Honestamente, eu adorei, de verdade. Eu nunca li tantos livros assim na minha vida que falam diretamente sobre viagem no tempo, pelo menos não tantos quanto eu vi filmes sobre isso, mas eu achei uma história muito legal que usa esse elemento da viagem de uma forma muito diferente, como eu já falei, de uma forma muito boa, muito criativa, principalmente considerando que é uma das primeiras histórias que usa isso na narrativa. É uma história simples, rápida, que não tem subtramas, não tem vários personagens, e o próprio personagem principal, que a gente acompanha pela história toda, não tem quase nada revelado sobre ele. O que eu achei uma coisa muito boa também, porque afinal de contas o foco principal da história é a viagem em si, e essa viagem é contada de uma forma muito legal. Mas mesmo com a história não revelando muitas características do personagem, eu gostei muito da forma que ele age ao longo da história, porque dá pra ver que ele realmente tem um amor pela ciência, uma paixão pelo descobrimento. Em nenhum momento ele sequer pensa em usar esse artifício da viagem no tempo pra conseguir fama, dinheiro ou poder. Ele simplesmente quer explorar o desconhecido e ver o que acontece no futuro. Tanto que na primeira viagem que ele faz, ele não leva nenhum tipo de ferramenta, de arma, nem uma máquina fotográfica. E na segunda viagem que ele faz, ele até fala que ele tá levando vários suprimentos, mas ele acaba não voltando nunca. O que dá a entender ou que ele morreu, ou que ele decidiu ficar no futuro. Mas de um jeito ou de outro mostra o desinteresse que ele tinha pelo presente, mesmo considerando tudo de bom que a viagem no tempo podia ter trazido para a vida dele. E eu acho que uma das mensagens que o livro quer passar, pelo menos em parte, é que apesar dos grandes avanços tecnológicos da sociedade possam elevar a humanidade a um nível maior, mesmo assim a gente, ainda é muito frágil, muito volátil, muito sensível ao próprio tempo. E que mesmo a própria evolução humana não significa necessariamente uma melhoria, dependendo do caminho que a gente como sociedade vai escolher tomar. Não dá pra saber qual é o melhor caminho, mas certamente pensar e produzir como uma sociedade humana que não trabalha junta, mas sim só produz e ajuda uma parcela dela mesma, ignorando o resto das pessoas, não é um caminho que pode levar a gente muito longe a longo prazo. Como eu falei, eu acho um livro ótimo, eu acho uma mensagem muito legal, eu acho um tema muito interessante, eu acho que vale a leitura, e eu também acho que agora eu te vejo em algum lugar do futuro.